Graça e paz, irmãos. Vamos continuar, o nosso estudo da Confissão de Fé. A gente vai terminar hoje o capítulo sobre a perseverança dos santos. O capítulo 17, seção 3, A seção 3 diz o seguinte: Eles, porém, pela tentação de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristece o seu Santo Espírito e em alguma medida vem a ser privado das suas graças e confortos, tem o seu coração endurecido e a sua consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atrai sobre si juízos temporais. Bom, isso aqui, irmãos, a Confissão de Fé está falando a respeito dos eleitos de Deus. Então observe que a Confissão de Fé, ela trabalha com a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que mesmo que a gente esteja regenerado, ninguém ainda foi glorificado. Então, sendo regenerados, porém não glorificados, qual é a nossa situação? Nossa situação é uma situação de guerra. Guerra entre quê? Guerra entre a velha natureza e a nova natureza. Certo? Nova natureza que nos foi dada por ocasião da regeneração e velha natureza que nós herdamos do nosso pai Adão. Certo? Então observa, nessa guerra quem é que vence? Nessa guerra quem é que vence é quem for alimentado, de uma forma bem simples. Certo? Por isso que a nossa confissão ela vai trabalhar isso de forma muito sábia, dizendo da seguinte forma: eles quem os eleitos, porém pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio, observe essa linguagem, pelo predomínio da corrupção restante neles, observe essa outra, pela negligência dos meios de sua preservação, qual é o resultado? Podem cair em graves pecados. Mas ora, como é que eu posso cair em graves pecados e como é que eu posso estar entristecendo Deus, entristecendo o seu Espírito Santo? Se aconteceu o que em mim? O predomínio da corrupção, certo, restante, e a negligência dos meios de preservação. Esses dois fatores juntos, certo? Eles vão fazer o quê? Eles vão me levar a cair em graves pecados e observa, por algum tempo continuar neles. Além de cair por algum tempo, continuar neles, tá bom? Eu peço que os irmãos abram as escrituras. Deixa eu marcar aqui para a gente trabalhar em 2 Timóteo 2,19, 2 Timóteo 2,19, 2 Timóteo 2,19, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Entretanto, o firme fundamento do Senhor permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, mas aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o Senhor nos conhece, mas existe uma ordem que é para nós nos apartarmos da injustiça, O Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Que vai dizer o seguinte: de não se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, veja só, irmãos, você tem aqui dois textos que falam da realidade que nós somos, certo, em Cristo, certo, da realidade que nós somos em Cristo. Mas agora eu quero trabalhar especificamente, o que pode acontecer com estes que têm essa realidade. Certo? Então vamos lá, o Salmo 51:4. Salmo 51:4. Salmo 51:4. A escritura diz o quê? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quem falou isso? Quem falou isso foi justamente um homem de Deus chamado Davi, entendeu? Que é eleito antes da eternidade, que pertence ao Senhor, mas que por ocasião do seu pecado, certo? E ele só veio confrontar, ele só veio confessar, melhor dizendo, seu pecado, quando foi confrontado por Natã, certo? E vamos ver outro texto, Mateus 26, 70 a 74.
Mateus 26, 70 a 74, que a Escritura diz o seguinte. Vamos começar de 69, né? Ora, estava Pedro assentado fora num pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: estes também estavam com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar, e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Observa, a gente está falando do apóstolo Pedro, viu? Então vê só, irmãos. Eles, porém, pela tentação de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Vamos ler um outro texto, né? 2 Samuel 12, 9 e 13. 2 Samuel 12, 9 e 13. 9, primeiro, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feristes a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. O 13, agora. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então observe, irmãos, vocês veem aqui a ação de Davi, a ação de Pedro, do apóstolo Pedro, certo? Onde nos denuncia o que? Essa realidade, que homens de Deus, homens que são regenerados, que pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles, por negligenciar os meios de sua preservação, o que é que acontece? Caem em pecados graves. Irmão, nós temos 2 fontes de tentação, que é o diabo e a nossa velha natureza. Certo? Então, nós devemos estar atentos tanto para as incursões de um como para as incursões de outro, não é? Então, observa, eles não usam os meios de graça, que é a oração, sacramento e palavra. O que é que acontece? Eles caem em graves pecados e por algum tempo podem continuar neles. Volto a dizer, Davi, antes de ser confrontado por Natã, Davi continua no pecado. Certo, irmãos? Então, pessoal, o que é que acontece com tais eleitos quando, por não usar os meios de graça, certo? E o que é que acontece com eles? A nossa confissão diz da seguinte forma, né? Que eles incorrem assim no desagrado de Deus. Incorrem no desagrado de Deus. Vamos ver 2 textos. Isaías 64, 7 e 9. Isaías 64, 7 e 9. Isaías 64, 7, 9, a Escritura diz o seguinte: já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e se detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Observa isso que o verso 7 vai dizer: já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Por quê? Porque esconde de nós o teu rosto e nós nos consome por causa da nossa iniquidade. Veja bem que o texto que nós acabamos de ler nos diz a razão porque o Senhor Deus faz isto, não é? O texto de Jeremias 64, 7 e 9. Vamos ver outro texto, irmãos. 2 Samuel 11, 27. 2 Samuel 11, 27. 2 Samuel 11, 27. A Escritura diz: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e ele lhe deu um filho. Porém, que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor.
Observa que a atitude de Davi, mais uma vez, voltando a falar em Davi, foi mal aos olhos do Senhor. Então observa, o que vem a ser cair no desagrado de Deus aqui? No texto de Isaías Deus não nos mover nem sequer mais a orarmos, certo? E no texto de Samuel, a atitude de Davi foi desagradável a Deus. Então observa, quem não utiliza os meios de graça, quem sucumbe ao predomínio da corrupção restante, certo? E cai no desagrado de Deus, entristece o seu Santo Espírito. Efésios 4:30, vamos lá ver. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Achando aqui, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então observa, entristece o seu Santo Espírito e em alguma medida venha a ser privado de suas graças e conforto. Qual é a consequência disso? Deus ficará inerte diante de tal atitude do homem? Não. A nossa confissão diz que em alguma medida venha a ser privado das suas graças e conforto. Salmo 51, 8, 10, 12. Salmo 51, 8, 10 e 12. O verso 8 diz da seguinte forma: faze-me ouvir o júbilo e a alegria para que exulte os ossos que esmagastes. 10. Crê em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim espírito inabalável. 12. Restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Então observa, a grande pergunta é: por que Davi está pedindo isso ao Senhor? Porque, como diz a nossa confissão aqui de fé, eles em alguma medida foi privado de suas graças e conforto. Isso é uma visitação em ira paternal, né, irmão? É isso que vai a confissão de fé também no capítulo sobre justificação, na seção 5, vai chamar de prazer, no desprazer, no desagrado paternal de Deus, certo? Então observa, além disso, eles têm seu coração endurecido, né? Aliás, vamos ver um outro texto, irmãos, sobre essa questão de ser privado da graça e do conforto, né? Apocalipse 2:4. Apocalipse 2:4. Que a escritura, em Apocalipse 2:4, vai dizer: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Certo? Então observa. A nossa confissão também diz da seguinte forma: que além deles serem privados de suas graças e conforto, tem o seu coração endurecido. Isso é sério, né, irmãos? Isaías 63:17. Isaías, vamos lá, né? Isaías 63:17. Isaías 63:17. A escritura diz o seguinte: ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que não te temamos. Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Esse texto é pesadíssimo, irmãos. Isaías 63:17, que é justamente isso aqui, irmãos. Tá? Que observa, tem o seu coração endurecido. Outro texto, Marcos 6:52. Marcos 6:52. Marcos 6:52, que vai dizer da seguinte forma: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então observe, irmãos, esse texto aqui de Isaías é muito pesado, né? Tem o seu coração endurecido. E observa que além disso tem a sua consciência ferida. Salmo 32, 3 e 4. Salmo 32, 3 e 4. Salmo 32, deixa eu achar aqui, 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, observe, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Estão observando, irmãos? Então veja bem,
Tem o seu coração endurecido, sua consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros. 2 Samuel 12, 14. 2 Samuel, vamos lá, 12, 14. 2 Samuel 12, 14. O que é que a Escritura vai dizer? Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Mais uma vez o caso de Davi, né? O caso de Davi se torna um caso exemplar para nós outros, né, irmãos? Então observa, prejudica e escandaliza os outros, certo? E atrai sobre si os juízos temporais. Salmos 89, 31 e 32. Salmos 89, 31 e 32. Salmo 89, 31 e 32. Então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. E o 31, né? Se violarem os meus preceitos. Eu vou começar do 30, tá bom? Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem dos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite e sua iniquidade. Todavia o Senhor jamais retirará sua bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Essa segurança, né, irmãos, que se tem. E 1 Coríntios 11, 32, irmãos. 1 Coríntios 11, 32. 1 Coríntios 11, 32, que diz da seguinte forma: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então veja só, irmãos, vamos fazer uma síntese daquilo que nós estamos vendo hoje na seção 3 do capítulo 17, que vai tratar sobre perseverança dos santos. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles, pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Então observe, como eu falei, nós temos duas fontes de tentação, que é justamente Satanás e obviamente o mundo, né? E a nossa velha natureza. Como é que nós podemos vencer essas duas fontes de tentação? Nós podemos vencer essas duas fontes de tentação utilizando os meios de graça. Quais são os meios de graça? Palavra, sacramento, oração. Há a possibilidade de nós, por não usarmos os meios de graça, a nossa velha natureza prevalecer sobre a nova natureza? Sim, há. E é isso que a nossa confissão vai trabalhar. Porque a nossa confissão diz que quando não há essa vitória sobre a velha natureza, o que é que vai acontecer? Observa aqui, nós poderemos sim cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Então nós temos o caso de Davi, que é o caso da excelência, né? O caso bem lembrado. Nós temos o caso também lá de Pedro, certo? O lau daquele jovem lá que adulterava com a madrasta em 1 Coríntios 5. Certo? Então nós temos casos onde evidencia que se você não usar os meios de graça, você vai cair. Por quê? Porque você, meu irmão, apesar de ser regenerado, você não está glorificado. Ok? Você não está glorificado. Então observa, quando isso acontece, o que é que acontece com tais pessoas que fizeram isso? Eles incorrem no desagrado de Deus, no desprazer paternal de Deus. Certo? Eles incorrem no desagrado de Deus. Eles entristecem o seu Santo Espírito. Certo? E como consequência disso, o que é que acontecerá com ele? Em alguma medida eles são privados das suas graças e conforto. Tem o coração endurecido, com um terrível texto lá de Isaías 63, 17. Tem o seu coração endurecido e sua consciência ferida. Certo? Prejudicam e escandalizam os outros e atrai sobre si juízos temporais. Por que juízos temporais e não juízos eternos? Porque a condenação que nós merecíamos fora dada a Cristo na cruz. Então Deus não nos trata mais debaixo de ira judicial e sim de ira paternal. Então, irmãos, isso aqui nos faz compreender que nós devemos sim, certo? Ter cuidado com isso, porque apesar de sermos regenerados, sermos eleitos de Deus, e pelo fato de nós ainda não sermos glorificados, nós ainda estamos com a velha natureza. Tá bom? E se nós não vigiarmos, nós poderemos sim incorrer nisso e experimentar o desprazer paternal de Deus. Agora, sempre falando isso, que aquele que experimenta o desprazer paternal de Deus, entendeu? Ele é punido,
em momento certo, determinado pelo Eterno, o Senhor Deus o levará ao arrependimento, Romanos 2,4, a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento, e por conseguinte, esse homem conduzido ao arrependimento manifestará frutos dignos de justiça. Isso é necessário que se diga para ficar diferenciado um fato. Há pessoas que se dizem crentes, mas que nunca foram crentes, e a maior prova disso é que quando elas pecam, elas não têm disciplina do Senhor, não são levadas ao arrependimento e não produzem frutos dignos de arrependimento. E há pessoas que são crentes, sim, eleitas de Deus, mas que por não usarem os meios de graça, por negligenciar o uso de meios de graça, elas sucumbiram, ou às tentações de Satanás do mundo, ou então suas tentações de sua própria velha natureza. Mas o que é que acontece com elas? Elas caem, sim, caem, mas elas são disciplinadas pelo Senhor, são conduzidas ao arrependimento e produzem frutos dignos de arrependimento. E por que isso acontece? Porque as tais não são delas mesmas, elas pertencem ao Senhor. Então a perseverança dos santos consiste nisso, irmãos. Certo? Perseverança dos santos, perseverança dos verdadeiros crentes, não perseverança de ímpio, que ímpio não persevera, a não ser na impiedade. Certo? A não ser na impiedade. Tá? Então que Deus nos abençoe. A gente no próximo domingo nós começaremos o capítulo 18, que vai falar sobre a certeza da graça e da salvação. A Deus seja toda a glória, irmãos. Amém.